Vamos falar sobre esse assunto com a nossa analista Isabel Mega, um dos destaques do dia de hoje. Tudo bom, Isabel? Agora aquele bom dia com calma para darmos início aqui ao nosso bate-papo. Oi, Carol. Bom dia para você. Uma ótima quarta-feira, né? Tô até perdida. Essa semana já foi tão intensa, mas é isso, né? 11 de junho de 2025, o tempo tá passando rápido, Carol. Chegamos à metade. Ao mesmo tempo. É isso, quase, né? Quase metade. Então vamos logo encerrar então, Isabel. Vamos olhar um pouco para o que aconteceu já nessa fase de interrogatórios do processo sobre tentativa de golpe de Estado. Porque foi isso. Teve pedido de desculpas, teve brincadeira, teve interação. Para além desse clima descontraído, que também quero o seu olhar, Isabel Mega, sobre o que a gente acompanhou na terça-feira lá no Supremo Tribunal Federal, o que muda agora nesse processo, depois do encerramento dessa fase de interrogatórios, hein? Bom dia para quem está com a gente também, acordou cedinho para assistir o Novo Dia. Carol, o clima de fato chamou muita atenção, foi um dos recados. E não é à toa, né, a gente pensar em um Alexandre de Moraes mais descontraído, pensar em um Jair Bolsonaro mais pianinho. Isso tudo pode ser atribuído ao fato de, pela primeira vez, a gente ter uma transmissão ao vivo, direto do Supremo Tribunal Federal, com o ex-presidente da República sentado no banco dos réus, com um representante, por exemplo, da mais ordem máxima da Marinha, como foi o almirante Garnier, outros militares, enfim, todos aqueles envolvidos e que foram interrogados nesses 2 dias na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Quando eu questiono algumas pessoas que conhecem muito bem o ministro Alexandre de Moraes sobre, e aí, esse Alexandre descontraído? A resposta que eu tenho é bem curiosa. Olha, Alexandre de Moraes gosta de jogar o jogo. Então, isso ajuda a gente a entender um pouco a estratégia do ministro de também se distanciar de uma imagem que o próprio bolsonarismo colocou a ele, de que ele seria uma espécie de carrasco. Ali na transmissão ao vivo, ele tentou conduzir com leveza. E essa leveza se manifestou nas interações não só com Jair Bolsonaro, como com os outros réus, nas interações com os advogados. Por diversas vezes a gente poderia fazer aqui um elencado, digamos assim, de diferentes momentos em que houve descontração. Mas o que está sendo apurado ali não é nada de descontração, né, Carol? É de fato uma situação muito grave. A gente pensar em tudo que foi recolhido nas apurações, nas investigações da Polícia Federal, que veio em uma denúncia robusta da Procuradoria-Geral da República e que será julgado nos próximos meses pelo Supremo Tribunal Federal. Então, as risadas, né, que a gente ouvia ali, parecendo até, sabe, aqueles episódios de sitcom que tem aquelas risadas de fundo, isso aí, de fato, me parece ser uma coisa que só revela a gravidade do que a gente está vivendo, né? A gente está fazendo piada num momento, de fato, que é muito triste para a história da República. Independente de resultado de julgamento, o que foi colocado e o que o próprio conteúdo desses questionamentos traz para a gente, revela que, de fato, você tinha ali intenções. O que tem que ser avaliado, de fato, essas intenções se concretizaram, essas intenções são suficientes para que quem está sentado no banco de réus hoje seja julgado, seja preso, seja punido. É isso que a gente vai ter uma resposta daqui para frente, né, Carol? Mas, de fato, a impressão que fica é que Bolsonaro não foi Bolsonaro, muito diferente daquele Bolsonaro que a gente acompanhava enquanto presidente da República, e que Moraes também não foi Moraes. Os dois ofereceram versões diferentes de si próprios, justamente por conta da carga que é carregada ali, desse antagonismo que é alimentado pelo próprio bolsonarismo em relação ao ministro Alexandre de Moraes e a outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele próprio falou também sobre o ministro Barroso, o colocando ali como uma espécie de desafeto, né? Ainda assim, a gente viu um Jair Bolsonaro que, por mais que estivesse numa fala amena, mais controlada, mais respeitosa, ele também não abandonou velhas bandeiras. Acontece que ele fez essa defesa com
um jeitinho. Tem uma aspa aqui que eu separei sobre a questão das urnas e isso é atrelado ao longo de toda a investigação a essas tentativas de fato de convencimento dos militares de adesão ao suposto golpe. Jair Bolsonaro fala assim: se eu exagerei nessa retórica, devo ter exagerado, com certeza, mas meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção para as eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, qualquer suspeição. Então, ele não vai partir para o enfrentamento direto, não vai ser aquele Bolsonaro que ficava nas redes sociais ao longo da campanha, por exemplo, falando contra as urnas, mas ainda assim ele precisa passar mensagens para um eleitorado. Ali também a gente viu um tom de palanque político para 2026. Não é à toa que ele faz essa provocação de Alexandre de Moraes e ser um vice dele a aceitar e a negativa, por óbvio, dada, mas dada de uma maneira bem humorada também. Num dos momentos, inclusive, né, Isabel Mega, desse interrogatório, o ex-presidente Jair Bolsonaro relembra ali o que foi o seu governo, num tom também político nesse interrogatório. A gente vai trazer, durante essa edição, vários trechos, o que disse o ex-presidente ao ministro Alexandre de Moraes. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com a Isabel Mega.